Olá, nós vamos dar continuidade às lições para a evolução espiritual e trabalhando o tema o Espírito Santo. E o tema de hoje é como receber o batismo do Espírito Santo. O texto como referência que nós vamos utilizar é Atos 2, 38 e 39. Nós sabemos que foi feita uma promessa a nós de que nós receberíamos o Espírito Santo de Deus. E você, nós podemos receber o Espírito Santo se assim desejarmos, porém algumas condições para que isso aconteça. Nós vamos conversar um pouco sobre essas condições. A primeira condição para que nós sejamos batizados no Espírito Santo é nascer de novo, porque quem não conhece a Deus não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, conforme João 14,17, que diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir do momento que você conhece a Cristo, que você conhece o Senhor, segundo a Pedro 1,4 diz assim: pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, a partir do momento que aceitamos a Cristo, passamos a fazer parte da natureza de Deus. E se fazemos parte da natureza de Deus, nós estamos aptos a receber o Espírito Santo de Deus. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Promessa para que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. A segunda condição, crer que essa é realmente a provisão de Deus para ti, que essa é a promessa de Deus para ti. O próprio versículo que eu acabei de ler de Lucas 24, 49 é referência para este tópico. Tá? Para ser batizado no Espírito Santo de Deus, nós temos que crer que essa é a vontade de Deus. Crer é estar consciente, persuadido, acreditar realmente, dar por feita as coisas que você acredita, ou acreditar como verdade. Tá? Em Atos, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, a palavra de Deus nos faz seguros de que realmente essa é a vontade de Deus. Então nós temos que ter essa convicção de que é a provisão de Deus para nós. Tá? O segundo tópico, o terceiro tópico, diz que, então, primeiro tópico, temos que receber a Cristo e passar a fazer parte da natureza de Deus. O segundo passo para nós recebermos o Espírito Santo de Deus é acreditarmos que essa é a provisão de Deus para nós. É a provisão de Deus que sejamos revestidos pelo poder do Espírito Santo. O terceiro tópico diz o seguinte: nós temos que pedir isso a Ele. Tem que haver, e se você vai lá em Lucas, um texto bastante conhecido de muitos, Lucas 11:10 diz assim: porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abre-se-lhe-á. E aí no 11, no 12, no 13 ainda ele dá alguns exemplos. Tá? No versículo 3 diz assim: porque vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, tem que ser, você tem que pedir. Você quer o Espírito Santo de Deus, você deve apresentar isso diante de Deus. O pedido diante de Deus: Senhor, eu quero receber o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tá? Ele não vai forçar você a recebê-lo. A palavra é bem clara em relação a isso. Você tem que abrir a porta do teu coração para deixar Jesus entrar. Você tem que pedir para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Senão ele não vai forçar ninguém a nada. O quarto tópico diz o seguinte: nós temos que receber o Espírito Santo, e o meio de receber o Espírito Santo é por fé. Se você vai a Gálatas capítulo 3, principalmente o versículo 5, diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, falou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica. Claro que é por fé. Tá? A Escritura é muito enfática em relação à vida do cristão, diz que a vida do cristão é uma vida por fé. Nós devemos, como cristãos, viver por fé e não pelo que nós vemos. Tá? Em Romanos, no versículo 1, Paulo dizendo aos Romanos, no versículo 8, diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. A fé, ela é muito importante, e sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra em Hebreus. Então, nesse processo de receber o Espírito Santo por fé, se aplica o mesmo princípio da salvação. Você recebe o Espírito Santo abrindo a tua boca e declarando
o teu desejo é receber o Espírito Santo na tua vida. E assim a promessa de Deus se cumpre. Em 2 Coríntios 1, capítulo 20, o versículo 20 diz assim: porque todas as promessas que há em Deus são nele sim e por ele amém, para a glória de Deus em nós. Ou seja, as promessas de Deus são sim e amém. Tá? Se você desejar, se você pedir, você vai receber. Ponto 5. Falar em línguas conforme o Espírito Santo te permita que você fale. Em João, no capítulo 7, versículo 37, diz assim, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tá? Há uma declaração que Jesus faz aos cristãos que seriam batizados pelo Espírito Santo. Tá? Do seu interior correrão rios de água viva. Tá? Nós temos bastante exemplos nas Escrituras que demonstram que o batismo no Espírito Santo vem seguido geralmente do falar em línguas, da manifestação de línguas espirituais. Nós temos aí alguns exemplos, eu não vou ler, mas em Atos 2:33, em Atos 10:46, em Atos 11:15, em Atos 19:6, nós temos aí vários exemplos da manifestação do Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, a manifestação em falar em línguas. Essa é uma experiência maravilhosa, gloriosa, tá? Mas é algo que você tem que entender, que muitas vezes muitos ficam esperando que aconteça alguma coisa externa para que eles possam receber o Espírito Santo de Deus. Mas a manifestação do Espírito Santo vem de dentro para fora, assim como diz esse versículo: rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Tá? Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, hoje você faz parte da natureza de Deus. Se você crê que essa é a provisão de Deus para ti, nós mostramos na palavra que é. Se você quer receber o Espírito Santo, peça agora mesmo e por fé receba. Tá? Isso pode ser feito quando você estiver sozinho no seu quarto, em algum lugar orando. Você pode pedir e você pode receber por fé o Espírito Santo. Você pode receber através da imposição de mãos. Nós temos vários exemplos na Bíblia que dizem isso, tá? E eu tenho várias experiências. Eu recebi sem que ninguém pusesse as mãos em mim. Num momento eu tinha 10 anos de idade e nós desejava receber o Espírito Santo de Deus e vivi uma experiência maravilhosa. Minha esposa foi batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, quando estava dormindo. Em sonho ela foi batizada e começou a falar em línguas, tá? Então nós temos exemplos diversos. Tem um irmãozinho muito querido nosso que num bate-papo depois de um culto na igreja, ele falou com um pastor que estava ali, assim, num bate-papo informal. O pastor estava até com a camisa um pouco aberta, nós estávamos bem tranquilos. Ele falou: eu quero tanto receber o Espírito Santo. O pastor falou assim: receba então. E a fé do irmão, no mesmo momento, o Espírito Santo veio sobre ele e começou a falar em línguas. Então eu declaro agora, em nome de Jesus, se você quiser, você pode receber agora, ao assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, por fé, receba. Peça a Ele e receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja batizado no Espírito Santo de Deus. Mais poder, mais fogo, em nome de Jesus.